Aqui está a sua grande oportunidade de ampliar suas possibilidades de se manter no mercado de trabalho ou de conseguir um novo emprego. O curso de Excel na Prática 2016 é um curso em vídeo, passo a passo, que vai do básico ao intermediário. Vamos à apresentação do curso. Este curso de Excel 2016 é composto por 40 aulas em vídeo, está hospedado na plataforma de cursos online Udemy, tem um ótimo material didático e é ministrado pelo professor Luiz de Castro. Vamos conhecer o programa do curso. Na aula 1, apresentação sobre o curso de Excel, a importância de conhecer o Excel e a apresentação do professor. Na aula 2, verificando a instalação do Excel, abrindo o Excel, a tela inicial do Excel e a estrutura da tela do Excel. Na aula 3, operação de soma, multiplicação, divisão e subtração, sem o uso de funções. Na aula 4, elementos essenciais do Excel, células, linhas e colunas, fórmulas, gráficos e funções. Na aula 5, gráficos, funções, soma e média. Na aula 6, função conte-se, máximo e mínimo. Na aula 7, função se. Na aula 8, funções concatenar e se erro. Na aula 9, operações com fórmulas e funções, estrutura do Excel, nomeando e organizando planilhas, mudando a ordem das planilhas, mudando a largura das colunas e mudando a altura das linhas. Na aula 10, inserindo linhas e colunas, ocultando e excluindo linhas e colunas, exibindo e ocultando elementos da barra de acesso rápido, salvando a pasta de trabalho, abrindo uma pasta de trabalho. Na aula 11, edição de dados, autopreenchimento, copiando valores, movendo e excluindo células, utilizando o colar especial. Na aula 12, o painel da área de transferência, localizando e substituindo dados, trabalhando com comentários, limpando células. Na aula 13, localizando rapidamente células, criação de fórmulas e funções, entendendo o que são fórmulas e funções. Na aula 14, trabalhando com porcentagens. Na aula 15, usando funções lógicas, função e ou. Na aula 16, construindo fórmulas condicionais se e soma-se, adicionando valores. Na aula 17, funções para busca de dados, proc-v e proc-h. Na aula 18, convertendo medidas com a função converter. Na aula 19, trabalhando com datas e horas, agora, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, tempo e dia da semana. Na aula 20, arredondando valores, arredondar ponto para ponto cima, par, ímpar, arredondar ponto para ponto baixo, truncar, função é erros, tipo ponto erro, é céu vazia, é num, é texto, é ref, é lógico, é não ponto texto. Na aula 21, potência, raiz, absoluto e log. Na aula 22, usando o botão inserir função. Na aula 23, formatando planilha, formato número e moeda, formato data e hora. Na aula 24, mesclando células, inclinando o texto de uma célula, ajustando o texto na célula. Aula 25, formato de números fracionários, formato de CEP e telefone. Aula 26, formatando o texto, alterando a cor de fundo da célula, alterando a borda das células. Na aula 27, criação de gráficos, inserindo um gráfico com o assistente, alterando o tipo de gráfico,
formatando a legenda e título, mudando cores e linhas. Aula 28. Inserindo diagramas, impressão, visualizando a planilha antes da impressão. Aula 29. Inserindo cabeçalho e rodapé, alterando as margens, definindo a área de impressão. Na aula 30, como salvar a planilha como uma página na internet. Visualizar a planilha em um browser. Na aula 31, criando hiperlinks, importando tabelas da internet para uma planilha. A aula 32, integração do Excel com outros aplicativos, vinculando objetos, incorporando objetos, usando hiperlink para acessar outros programas. Aula 33, tabelas dinâmicas, construindo uma tabela dinâmica. A aula 34, desenvolvendo um controle simples de pagamento de pessoal e protegendo a pasta de trabalho. A aula 35, formatação condicional. Na aula 36, rastreando erros na planilha, definindo regras de validação. Na aula 37, personalizando o Excel, construindo um banco de dados e formulário. Na aula 38, classificando dados, acrescentando um filtro avançado. Na aula 39, localizando dados com critérios, trabalhando com subtotais. Na aula 40, macros, gravando e executando macros. Vamos ver o material didático. O material didático deste curso foi feito com todo cuidado, para que você possa acompanhar o passo a passo explicativo sobre cada comando e repetir no seu computador toda a programação do curso. As vantagens dos cursos em vídeo. São várias vantagens do curso em vídeo. Primeiro, você repete quantas vezes quiser. Segundo, você pode pausar o vídeo e realizar o processo dentro da sua capacidade de assimilação do assunto. Terceiro, você assiste em qualquer lugar, a qualquer hora. Se você tem interesse em fazer um curso de Excel, aqui está a oportunidade. Visite o site intelectusonline.com.br. De lá, você pode escolher o curso que você quiser e ir diretamente para o site da Udemy, onde está hospedado o curso do Excel 2016. Ou pode entrar em contato pelo e-mail intelectus247@gmail.com. Outra coisa importante, quando você visitar o curso no site da Udemy, você vai poder assistir 2, 3 ou 4 aulas sem compromisso. Se você gostar do formato do curso, aí você pode fazer a sua inscrição. Um forte abraço e a gente se vê no curso.